Fala galera, estamos aqui mais um dia para gravar mais um Arc 2P. E hoje é um dia especial, diga-se de passagem. Primeiro convidado. E eu já dei um spoiler aqui. Mano, o Satoshi ele... Tá bom, vai. Segue o barco, vai. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Opa! Satoshi. Roubei seu bordão, viu? E hoje temos um convidado especial, Vinícius Marques, arquiteto, um amigo nosso. É isso aí, o Vini é nosso parceiro das antigas, né? Já foi até citado num dos episódios lá. Fiquei sabendo. Não consegui escutar ainda, mas eu fiquei sabendo. E por que a gente chamou o Vini? Qual que é o tema de hoje, Samuel? Cara, hoje é um tema peculiar, né? A gente tem que usar umas palavras bonitas às vezes, gente, pra dar, né? Sozinho, a dois ou em grupo. Mas se você que está ouvindo, calma. Isso aqui não é coisas de... Não é sacanagem. Não é sacanagem, exatamente. A gente está falando aqui da formação do escritório. Os primeiros momentos ali, como você vai fazer. Você vai fazer isso com sócio, vai fazer com 3 sócios, vai fazer sozinho. Exatamente trata-se disso. E o Vini, neste aspecto, tem uma experiência aí que a gente acredita ser muito agregadora pro tema, né? Ele vem de uma experiência bastante peculiar também, no quesito de juntar. Não pode usar mais peculiar no programa de hoje. Mas eu só usei 2, cara. Concordo com o Dadá. Eu só usei 2. Risca da lista e usa o próximo. Enfim, né? Acabamos de começar. Mas é isso aí, o Vini é um amigo que a gente tem aqui na arquitetura já de muito tempo. E aí acho que ele vai estar com a gente discutindo sobre esse tema hoje, vai ser bastante interessante. Então vamos lá. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Eu tenho o escritório sozinho, o Samuel tem o escritório com mais um sócio, o Vini, porque ele tem mais 3 sócios, eles são em 4, e temos o Satoshi, que é uma coisa que é mais difícil de eu explicar aqui, acho que é melhor até ele mesmo explicar. Às vezes ele tem mas o melhor foi a cara do Satoshi olhando pro Danilo explicando. Como assim? Não é que é difícil, é que ele não se encaixa em nenhum dos nossos 3, ele é um escritório colaborativo, não é isso, Satoshi? Não que eu não me encaixe. Eu sou sozinho, mas... Solteiro sim, sozinho nunca. Tipo isso. Sou sozinho, mas com equipes que se enquadram de acordo com o projeto, né? Então, ao mesmo tempo posso ter 5 sócios, ou não, às vezes 2, às vezes sozinho. É por projeto, é isso? É por projeto, por demanda. Interessante, a gente tem de tudo aqui hoje, hein? Eu acho que é interessante até falar o momento em que isso acontece, né? Quando a gente cria o escritório, a gente está falando aqui de 4 arquitetos na faixa dos 30 anos. Entrando na faixa dos 30 anos, melhor dizendo. E aí... Ele sempre tenta mentir a idade deles. Não, eu tô entrando na faixa dos 30. Metade é entrando. E assim, todos nós aqui temos essa formação do escritório, esse formato de escritório, acho que desde a formatura, né, Satoshi? Você seria uma exceção ou não? Desde quando você se formou? Eu fiquei um tempo no mercado aí e há 2 anos que eu tô nesse formato. Então acho que salvo essa exceção do Satoshi, os outros todos saíram da faculdade meio que já caminhando nesse sentido, né? Eu cheguei a trabalhar mais quase 1 ano depois que eu me formei, mas já começando a pegar... Comecei a trabalhar, agora não trabalha mais, né? Você finge agora. Agora ele engana os clientes só. Eu trabalhei em outro escritório por mais 1 ano depois que eu me formei, e aí já começando a pegar projetos por conta, para depois abrir escritório sozinho. Mas eu me considero como sozinho, mas eu sou um pouco na faixa do mesmo estilo que o Satoshi. Colaborativo. Na verdade, não. Ele, na verdade, puxa para as pessoas fazerem o projeto junto com ele. E eu acabo indo para sendo puxado por outros escritórios parceiros para fazer projetos conjunto, né? Então acaba sendo mais parecido, mas faço coisas também sozinho. Queria aproveitar que o Vini é nosso convidado. Eu ia até sugerir que ele começasse a falar um pouco do escritório dele, como que é a formação, quantos arquitetos eles têm lá como sócios, né? Eu acho que a minha experiência é um pouco parecida com a do Samuca. Ela é anterior ao final da faculdade, na verdade. A gente começou o escritório, o embrião, o início, a montagem, desde a faculdade, trabalhando junto, fazendo projetos menores. A gente não podia assinar, a gente tinha parceiros, enfim. Mas a gente começou isso desde a época da faculdade, onde a gente sentia que tinha demanda. Às vezes vinha de pequenos casos de outros escritórios,
gente chamando a gente para fazer parceria, engenheiros amigos chamando a gente para fazer alguns trabalhos, enfim. Só para explicar também, desde a época da faculdade, porque eles eram seus colegas. Os meus 3 sócios. A gente se conheceu no primeiro dia de aula. Um deles, na verdade, eu já conhecia de antes. Outros 2 eu fiquei amigo, na verdade, dentro da faculdade. E a gente, no primeiro mês de faculdade, a amizade foi tão forte. E esse, para mim, é o primeiro motivo da Sociedade em 4. Foi a amizade. O meu caso é a amizade. A gente, nos primeiros meses de faculdade, a gente já falou, putz, um dia a gente vai ter um escritório juntos. No último semestre a gente montou. O meu veio da faculdade, também começou na faculdade, como o Vinícius citou aí, né? Mas, ao contrário dele, na verdade, eu não era amigo do Felipe. No caso, meu sócio hoje. A gente se encontrou por uma ocasião de trabalho mesmo. Eu lembro que ele foi... Eu chamei ele para trabalhar no meu escritório, no escritório que eu trabalhava, né? Para ser estagiário lá comigo. Estava uma demanda de trabalho e precisava de alguém. Mas assim, eu não era amigo dele. A gente era conhecido, ele era amigo de um amigo. Colega de faculdade. Posso dizer, mas a gente não frequentava os mesmos lugares, não tinha uma ligação, né? E ocasionalmente surgiu essa oportunidade dele trabalhar no meu escritório, comigo no escritório onde eu trabalhava. E aí a gente começou ali a criar um vínculo, né? Surgiram os primeiros trabalhos, houve uma afinidade de pensamentos, de projeto, de metodologia e tal. Eu acho que a partir daí pode-se dizer que começou a ter um pensamento de escritório, né? E assim, foi uma coisa meio que assim, surgiu um projeto dele, eu estava do lado dele, ele falou: Samuel, me ajuda a fazer isso aqui? A mesma coisa eu. O escritório era pequeno, tinha um arquiteto e nós 2 ali como estagiários. Apareceu uma coisa para mim, ele estava do meu lado, falei: e aí, Fê, vamos tentar isso aqui? Enfim, começamos ali os primeiros projetos, ainda na faculdade. O primeiro que a gente fez mesmo, estava uma reforma de uma casa, um apartamento, a gente estava no TFG. E aí, a partir daí, a coisa caminhou. Mas assim, eu posso dizer sem medo de errar, que não foi a gente não começou por uma questão de amizade ou de afinidades pessoais, né? Mas sim por uma questão específica de trabalho. Também funciona, né? Não, a gente funciona, tem 2 exemplos aqui. Hoje são grandes amigos. Assim, a gente mantém isso até hoje. É claro que a gente se aproximou, né? Muito, obviamente. Mas não por vontade própria, né? Na verdade. Acabou rolando. Claro que quem comanda tudo é o dinheiro, né? Não, hoje, obviamente, eu divido muitas coisas com ele na vida pessoal e ele comigo, né, e tal. Mas, fundamentalmente, o trabalho é o nosso unificador, né? A gente se une em torno de um objetivo comum, que é o escritório de arquitetura. Sendo assim, bem, como é que fala? Bem racional, né? As outras coisas são secundárias nesse aspecto, né? E isso, existe gente que acha isso bom, a gente acha ruim, né? Mas eu, na verdade, vejo isso por um lado muito bom, porque você tem a liberdade de tratar das coisas do escritório com isenção, né? Não tem... mas isso mesmo no nosso caso, na amizade... Conseguindo separar bem, né? A gente consegue separar bem, entendeu? A questão é que surgiu da amizade, porque a gente ficou muito amigo, viajando junto nos primeiros meses de faculdade, e dali falou: puta, a gente se dá muito bem, vamos fazer um escritório, entendeu? É que a gente tá no primeiro semestre, esperou passar toda a formação e a gente conseguiu. Pra ver se isso foi muito brigas, interessante. Né? Fizemos muito grupo junto na faculdade. Então, talvez vocês são amigos que fizeram um escritório, né? E no meu caso do Felipe, eu fiz um escritório e eu ocasionalmente virei amigo. É isso aí. Foi um caminho contrário. E eu que tenho escritório sozinho, então eu não tenho amigos. Você é um sozinho. A gente... Mas aí, eu só puxando um gancho que você falou no começo, que você tem essa coisa de se ligar a outros escritórios para desenvolver. A gente, no começo, fez trabalhos com o Danilo, né? Inclusive, temos um projeto que foi um dos primeiros que a gente fez, mas não só com o Danilo, com outro arquiteto também. Mas como parceiro, não como amigo. Que fique bem claro. Que fique bem claro. Amigo a gente é hoje, nessa época a gente era só arquiteto. Não, brincadeira, a gente era mais amigo. Hoje eu não gosto mais do Dadão. Brincadeira ou não? Mas enfim, eu só queria, na verdade, dar essa contribuição aí do aspecto, né, da minha formação do meu escritório com o Felipe. Mas as coisas funcionam bem. A gente tem também alguns problemas relacionados a opiniões, né, o que é natural. Mas assim, eu sempre falo para ele: cara, esse negócio aqui, a gente tem que ceder o tempo inteiro. Ceder e ceder e ceder. É um Essa casamento, palavra né? É muito importante. Ceder, não adianta. Não adianta. Eu acho que o ceder é difícil. É muito difícil. Porque assim, muitas vezes,
Não, isso aí talvez seja uma questão meio particular, mas enfim. Muitas vezes eu acho que a gente tem que ceder para que a coisa evolua, mesmo que você não esteja totalmente de acordo com aquilo. Provavelmente não vai ficar nem para um lado nem para o outro. Mas os dois cedendo, vocês vão chegar numa situação que seja até melhor para o cliente, para vocês, para poder você ceder com convicção depois. Sim, e viabilizar. Às vezes esse passo para frente aí, tá bom, passa, vai. Passamos, aí a coisa consegue se desenvolver melhor. E eu falo muito isso para ele. O Felipe, ele tem uma opinião bastante forte, às vezes, para me convencer de alguma coisa. Aí, às vezes, eu até falo, não adianta esse processo de convencimento agora que não vai rolar. Vamos. Você vai ter que se quebrar do teu, eu vou ter que quebrar do meu e a gente segue. Mas é o que o Vitor falou, isso é um processo muito difícil. Inclusive, eu acho que é até um processo de amadurecimento. Ninguém cede de começo. Não, é um negócio duro para danar. Escolhe aí. Também tem a ver com confiança, né? É isso que eu ia falar, exatamente. A confiança, amadurecimento. É um processo do escritório, de evolução do próprio escritório, entendeu? O escritório hoje lá funciona muito com democracia. Sempre a gente está votando. Todas as grandes decisões, às vezes até pequenas decisões, a gente coloca em pauta com votação. Mas e questão de cargos e funções, vocês acabam percebendo e confiando, eu sei que ele faz isso melhor do que eu não tenho, eu posso até opinar, dar uma opinião, mas eu sei que ele vai fazer aquilo melhor do que eu, né? Então você começa a confiar. Acontece. A gente tem áreas que a gente chama cada um de gerente. Então quem é melhor lidera aquela área, mas sempre em determinadas situações acontecem as votações. Ele lidera, mas ele não manda sozinho, né? Não existe isso. Uma das questões que a gente viu que era a vantagem de ter 4 sócios é a gente... Cada um poder se especializar em algum... Não é cada um se especializar, mas é explorar o melhor de cada um em determinada área. Isso foi acontecendo no escritório. E a gente foi percebendo. Isso não foi no primeiro dia, não, o Ariel é vendas, vai ficar... Não existe isso. Escolhe aí quais são as opções. Isso foi acontecendo. E eu pego essa parte mais administrativa, faço projetos ligados a uma área semelhante a isso. Eu atendo muito investidor. Aí o Fê pega a maioria, o grosso e os melhores projetos, maiores projetos residenciais. Por questões criativas, por contato. O contato dele com o cliente normalmente é muito bom. Já puxando esse gancho também, é um pouco o que você vê como vantagem estar em 4 sócios, eu vejo como um pouco de desvantagem para mim estar sozinho, né? Tem coisas que eu sei que eu não sou bom, que eu sei que tem pessoas melhores do que eu. É difícil cobrir todas as áreas. Exatamente, eu sei que tem pessoas melhores do que eu em alguns aspectos, e só que por estar sozinho, eu sei que eu vou ter que fazer aquilo, vou ter que aprender na raça, várias questões que eu sei que não é exatamente o que eu mais gosto, mas por estar sozinho eu acabo fazendo, claro, vou aprendendo e vou cada vez melhorando, mas sei que não é o que eu mais gosto e sei que eu não vou fazer melhor do que muitas pessoas, entendeu? Mas ao mesmo tempo tem como vantagem aquela questão que vocês falaram sobre tomada de decisões, sobre às vezes você não conseguir. Pode ser mais dinâmico. É um pouco mais centralizador dessa forma, até porque quando só tem uma pessoa, você é o centro, né? Mas você acaba decidindo tudo. E isso em alguns momentos pode ser mais dinâmico, demora menos para executar alguma coisa, porque você consegue ter controle de tudo, né? Então isso eu vejo como uma vantagem. E eu vejo um pouco como desvantagem essa questão de não ter pessoas que façam o que eu sei que eu não faço tão bem. Eu acho que esse negócio das decisões aí, né? Admitindo que tem 4 cabeças que decidem uma decisão mais importante no escritório. Onde tem 4 arquitetos, tem 8 opiniões, na verdade, né? Tipo... Você é bipolar agora? Eu também fiquei... Eu tô tentando entender essa observação. Que eu tava entendendo. Eu tô querendo dizer que é tipo um ditado. Quando você tem arquitetos, você tem mais opiniões do que a sua própria ali. Você sempre vai vendo o que os outros pensam. Corta isso, continua, Samuel. Fica a dica pra você que tá ouvindo aí, um bom ditado, viu? O arquiteto tem 2 opiniões. Mas enfim, retomando o raciocínio, sobre o aspecto de ter 4 cabeças para decidir uma questão. Eu não sei se vocês passaram por isso ou ainda estão amadurecendo essa questão. Eu imagino que deve rolar uma divergência, né? Muitas vezes, e isso dá uma certa morosidade à decisão do caso. Né? Por exemplo, precisa de uma coisa que tem uma demanda, precisa ser resolvida. Você falou que a coisa vai na democracia, então talvez esse seja o remédio que vocês tomam para resolver isso, né? Bom, temos um problema para ser resolvido aqui, vem os 4, é um problema importante, vamos 4 discutir e tá 3-1. Tem um ali que fala, não concordo com isso, e os outros 3 concordam. Não, aí acabou a discussão. Acabou a discussão. Normalmente acabou a discussão. Se tiver no 2-2.
tiver no 2-2, a gente tem a questão do líder daquela área, aquela famosa que tem um peso 2, por exemplo. E hoje a gente tem a Bruna, que é uma amiga de faculdade também, que é muito mais do que nossa funcionária, a gente nem usa esse tipo de termo, colaboradora, nada. Ela é nossa amiga. E ela entrou lá no escritório, ela não é nossa sócia, mas ela entrou para trabalhar com a gente, uma amizade tão grande, a gente sempre foi tão amigo, sempre teve um contato tão bom, que hoje ela participa de todas as decisões, mesmo não sendo sócia. Na verdade, chamou só para ser ímpar e não ter mais esse empate, né? Pode falar. Foi quase isso. Seu voto Minerva, né? Ela participa de decisões que, assim... Mas vocês não sofrem desse problema, então? Quer dizer... Sofre, mas, não assim, é fácil. Mas eu quero dizer o seguinte, isso traz essa morosidade para a decisão? Vocês, por exemplo, têm um problema de demorar para decidir alguma coisa porque... Aí, na verdade, é conforme necessidade, Samuca, porque você pega um negócio que precisa ser decidido, aí tem que ter alguém, e eu normalmente faço um pouco desse papel, e falar, gente, isso aqui não dá para ter essa lerdeza. É finalizar agora. Tá empatado, tá difícil de decidir, mas é um negócio que não é tão importante. Pô, vamos pensar um pouquinho? Eu gosto bastante disso, de planejar, de analisar. Será que em 3 dias de reflexão eu vou alterar minha opinião? Isso é uma coisa que a gente leva em consideração. Às vezes a gente dá uma primeira opinião, mas se for possível, se tiver timing, fica 2 dias pensando, entendeu? No meu caso, quando a decisão está em 50%, 50%, né? Aí chama os estagiários para ajudar. A gente tira para o ímpar. Não, às vezes isso demora um pouco mais. Engraçado, eu estou refletindo agora sobre a questão especificamente, né? E estou vendo que talvez o fato de sermos 2 para decidir, se um encasqueta, a coisa pode virar um problema, difícil, né? É ou 50% ou 100%, né? Você exatamente, é mais complicado. E tem outra questão. E a gente não tem como lidar com toda a situação da democracia. A democracia são só 2, é mais difícil. Não tem a gente democracia. Consegue ter isso porque somos em 4. O quinto elemento, que é a Bru, ela é muito amiga, entendeu? Ela é uma amizade muito grande. A gente chamou ela para participar. Então é desde o quanto cobrar do cliente, a formação do preço, captação de cliente, muitas vezes, a todas as decisões. O que é diferente no seu caso, Samuca, que você não consegue trazer os seus estagiários para tomar determinadas posições, decisões. Até porque eles talvez nem nunca tenham passado por isso. Sim. Na faculdade, muitas coisas que a gente acaba tendo que decidir num escritório, a gente não aprendeu como na faculdade, nem como estagiário ali no nosso estágio. Maioria das coisas. Num projeto, eu acho que até dá para participar. Claro. Tem um brainstorm, uma conversa, acho isso interessante até para o estagiário. Claro. Mas para formar o preço de um projeto, não tem o menor cabimento. Eles não são normalmente amigos dos funcionários pessoais, eles não são, não tem uma ligação mais forte. E até a própria pessoa não tem tanto conhecimento para agregar. Mas né, nessa questão, Vini, até para você deu um exemplo de precificar, por exemplo, que é um problema crônico, né? Falando um pouco desse exemplo aí de precificar, por exemplo, a discussão interna ela seria norteada com quem que eu vou decidir isso. É uma questão puramente técnica e não, por exemplo, com quem eu tenho liberdade para falar. Na verdade, nesse aspecto eu não quero liberdade, eu quero tecnicidade. Então, o cara que entende de precificar, que entende precificar, eu atribuo aí o cara que contabiliza horas, que sabe o tamanho do processo, é esse cara. E ele pode ser amigo, pode ser, não importa, tem que ser técnico. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero puxar um outro gancho e já vou fazer uma pergunta aqui que se prontificar. A gente tem falar, tanto gancho nesse eu queria falar um pouquinho sobre essa parte técnica aí que você falou do precificar, porque eu não concordo totalmente com isso. Não, você já bota na conta do que eu vou falar. Você está anotando? Vou tentar lembrar. Nessa questão da tecnicidade, né? Por exemplo, o fato de ser... eu sei que você está batendo bastante na tecla, por exemplo, de muitas pessoas no seu escritório serem realmente ter essa ligação da amizade, né? Eu quero até entrar num tema que pode ser... na verdade não é polêmico, mas para instigar você nesse aspecto. O fato dessa amizade, em algum momento, não poderia causar algum constrangimento por você ter que tomar uma decisão mais dura ou mais assertiva? Pode. Né? Pode. E aí isso... não é o meu perfil. De novo, não é um problema. Assim, meus sócios vão me escutar, eles vão saber, não é meu perfil, mas... O perfil dele assim, não é tomar cuidado com o que o sócio vai ouvir. É tipo, foda-se você, depois a gente vira amigo de novo. É sinceridade. Então, eu falo... Isso, eu acho a sinceridade por quê? Baseado no melhor pra empresa, no que você precisa. Exatamente, o que interessa ali... Exatamente. Doa quem doer.
Se eu tiver que falar que o projeto está ruim ou que está mal precificado esse projeto, eu vou falar. Exatamente. Nesse aspecto, tomar as decisões baseadas na tecnicidade ou na capacidade técnica do indivíduo, na verdade eu acho que é sempre o ideal, em detrimento de tomar a decisão baseada numa amizade ou numa facilidade de tratar com a pessoa. O que você diria sobre isso? Inclusive, eu acho que Bru, Fê, Marcelo, Ariel, vocês que estão ouvindo, o pessoal do escritório do Vini, comentem aí embaixo o que vocês acham, se o Vini realmente é disso que tudo pode ser que gente, por favor, é melhor não comentar. Deixa roupa suja a gente lava em casa. Pode ser que terminando esse podcast o Vinícius seja dividido em 2 escritórios de 2, né? Inclusive a gente convidou o Vini aqui porque eles estão tendo uma votação agora lá, eles não queriam a opinião do Vini e é pra sair pra ser democrático sem ele. Para de ficar gorando o escritório do cara. Voltando no que o Samuca falou, a parte que eu não concordo é que assim, eu acho que você foi para um lado da técnica, eu não vou falar sua palavra porque eu acho que eu nem consigo falar. Então por isso é que você não consegue. Eu não acho ela completa. Fazer a precificação do projeto dessa forma, eu não acho que é analisar a situação de uma forma completa. Você ser técnico, essa é a parte que eu, por exemplo, no escritório, faço da precificação. Eu sou assim, eu gosto desse tipo de coisa. Mas isso não é tudo, porque justamente, aí eu vou tentar linkar mais coisas. Outro fator positivo de sermos em 4 sócios é a captação de cliente. Então, por exemplo, o Marcelo traz um cliente pra gente. O Marcelo é menos técnico nesse quesito, mas é amigo dele, ele conhece, ele que trouxe o cliente. Eu vou fazer o preço da nossa forma técnica, como a gente elaborou a nossa precificação, mas eu vou ouvir o Marcelo e discutir com o Marcelo porque ele tem o feeling, é amigo dele, ele sabe, ele tem noção do que o amigo espera. Às vezes rolou alguma conversa de budget, Não é totalmente racional e técnico. Eu acho que fica muito pro racional, como se vamos falar meio primeiro mundo, pessoal lá do norte, que eles são extremamente funcionais, técnicos, e perde um pouco dessa capacidade nossa do brasileiro de tentar, e eu tenho dificuldade isso os meninos fazem até melhor, de tentar ir pelo lado do feeling, do sentimento, né? Exatamente. Será que esse projeto é melhor eu não ser tão técnico, cobrar um pouco a menos, porque é um cliente muito importante, é um portfólio bom, ou é um amigo que mais pra frente eu quero crescer junto com ele? A gente tem isso no escritório, de tentar fidelizar os clientes. Não pelo preço, é pelo atendimento. Mas eu sei que e eu passei por isso, acabei de mudar faz coisa de 1 ano e meio com a minha esposa, a gente tá numa fase de vida que é mais complicada. Não dá para eu chutar o balde, para eu cobrar o preço cheio de qualquer pessoa, de uma pessoa de 30 para uma pessoa de 60 anos. É diferente. A gente entende isso. Teoricamente não seria, mas a gente acaba levando isso em consideração para formar o preço. Então ele não é tão técnico. Eu não concordo muito com esse pensamento, mas... Eu já imaginava, Satoshi. Mas pela questão porque cliente A eu cobro um valor e o cliente B eu cobro outro, sendo que o projeto é similar, sabe? Eu vou mais no pensamento do Samuca, sabe? Tem um trabalho ali que tem que ser pago, sabe? Sim. Independente se o cara tem 30 anos, tem mais dificuldade financeira, porque tá numa fase de transição ali. É o que ele quer, né? É o que ele pede, né? Exatamente. Então, mas às vezes a gente viabiliza e a gente diferencia o estilo de atendimento justamente para isso. Eu não tô falando que eu vou me prejudicar ou prejudicar meu escritório, mas a gente não acredita muito nesse negócio de projeto. A gente não vende um produto igual. Não são iguais esses microfones que a gente está usando, meia dúzia de microfones iguais. O projeto ele é muito diferente, cada pessoa é muito diferente. E a gente consegue adaptar o nosso estilo de atendimento e estilo de entrega até modificando o nosso custo. Então, às vezes, a gente consegue fazer outro tipo de atendimento. Um cliente que precisa de todos os documentos técnicos vai me dar um trabalho diferente de um cliente que não precisa de todos os documentos técnicos, precisa de documentos para a execução da obra, mas ele não quer um caderno para guardar, para ter isso, um as-built de como foi feito o apartamento, para ter tudo documentado, para quando ele for pendurar o quadro e não furar um cano. Eu acho isso. São produtos diferentes para clientes diferentes. Então, acho que para facilitar até a compreensão dessas terminologias, desses processos, sei lá, eu chamo isso aqui internamente do fator X, tá ligado? A gente tem uma maneira técnica de precificar que é baseado em horas, a gente também no escritório. São horas, a complexidade.
complexidade do projeto, né? Mas que reflete na quantidade de horas. Sim, mas são coisas distintas. Né? Uma tá ligada à outra, mas são diferentes. Né? E aí esse fator X, que eu diria que é isso, que aí ele envolve um globo de coisas. Por exemplo, o retorno que isso vai dar. Quem é essa pessoa? Não estou falando se essa pessoa é minha mãe ou é um fulano que eu nunca vi. Mas assim, eventualmente é um parceiro, né? Uma pessoa que tem uma ligação com a gente, já desenvolveu algum trabalho, ou é uma pessoa que tem uma ligação, acho que pode ser até a questão da mãe e do outro fulano, pode se aplicar, porque isso é um fator X, é um peso de 3, né? Então ele não vai ser determinante, ele só vai pesar um pouquinho mais, o fato de ser minha mãe ou de ser um fulano que eu nunca vi. Mas nesse fator X, a gente engloba tudo isso, o retorno que isso vai dar, se vale a pena cobrar um pouco menos, ou não, assim, cobrar um pouco menos também, eu acho que eu faço questão até de explicar isso. Cobrar um pouco menos não é depreciar o trabalho. Na verdade, diminuir o meu risco ou aumentar o meu risco em detrimento de uma coisa que eu vou conseguir ganhar na frente. Isso significa investir. Eu considero aquele cliente como eu acho que vale a pena eu investir, ou seja, talvez ganhar um pouco menos nesse caso, pensando, enxergando que talvez eu possa ter mais coisas com ele. Isso mas, assim, é uma forma de investimento. Né? Isso, mas assim, deixando claro que essas variações elas são pequenas. Né? Eu até vou nessa linha que o Satoshi falou, de a gente para fulano é o mesmo produto, para os dois um cobra um, outro cobra isso aí, eu acho uma coisa ruim, e a gente não está falando disso. Eu entendo que o Vini também não é nesse caminho, ninguém aqui vai nesse caminho, né? Mas às vezes os produtos, se sofrer uma pequena modificação por conta do fator X, já é um produto diferente. É exatamente o que eu quis dizer. Então, mas eu entendo o lado do Satoshi, eu entendo. Mas a gente tem esse cuidado, Satoshi, eu até faço questão de frisar, para realmente não depreciar o nosso produto e fazer com que, mas a gente precisa muito, essa pessoa, blá, 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 e a gente entregar para o cara uma coisa que desconsiderou os fatores técnicos, entendeu? Que é a quantidade de horas, a complexidade do projeto, pelo fator X, ele não pode pesar tanto assim. Eu entendo essa parte do reduzir o custo quando você começa a tirar entregas, né? Então, deixa de entregar um S-Build, não vou fazer a parte entregar uma planta elétrica, uma hidráulica, alguma coisa assim, e aí você vai abatendo, você vai diminuindo o tempo ali, ou até, a apresentação não vou fazer com maquete eletrônica, nem maquete física, ou enfim, você começa eliminando coisas que você consegue reduzir o custo, né? E aí entra nessa questão das horas aí, que eu acho que entra na questão de complexidade, você consegue precificar. Bom, aonde a gente quer chegar com toda essa discussão de precificação, na verdade, é mostrar como cada escritório, tendo individual, sendo em 4, sendo 2, sendo colaborativo, consegue chegar nas suas decisões. O precificação é só um exemplo de decisão, costuma ser bem importante no escritório, então como cada um acaba lidando, seja democraticamente, seja no caso de Samuel, que ele é um ditador e tudo mais, então cada um toma a sua decisão de uma forma. Mas no caso do Satoshi, na questão mais colaborativa, como que você faz? Você, na verdade, você faz o orçamento sozinho, apresenta para o cliente aprovando, aí você começa a chamar pessoas para colaborar nesse projeto ou não? Desde o orçamento você acaba fazendo essa parte do colaborativo, chamando pessoas para... Na verdade, é desde o começo, né? Então, antes de mandar uma proposta, todo mundo que eu acredito que tem que estar envolvido no projeto, a gente conversa antes. Então, é uma troca ali entre todos. Então, geralmente a gente tem essa primeira conversa, né, que o Vini falou, a gente sabe mais ou menos quanto que ele está disposto a investir, que tipo de projeto, o que eu tenho que entregar, e aí em cima disso a gente começa a buscar as pessoas com esse perfil, né? Não adianta eu, um cara que quer construir uma casa com 150 mil, trazer um profissional, né, que ele está acostumado com outro tipo de projeto, um projeto de luxo, residencial, por exemplo. Não adianta trazer ele para um projeto que o preço dele nunca vai estar compatível com o que eu preciso entregar. Então eu começo a captar o projeto e chamo as pessoas de acordo com o perfil, né? Então em cima disso a gente começa a discutir e ver o que faz sentido para todo mundo. Tá, né? Mas aí não é você meio que contratando essas pessoas, tipo, quanto que você cobra para fazer esse projeto comigo hoje? Tanto? Tá, então você começa e coloca isso no seu orçamento para passar para o cliente. Não é terceirizar esse serviço. Esse orçamento final, ele na verdade é uma composição de pequenos orçamentos, né? Seria isso. Cada um vem com o seu valor e monta um valor final?
senta todo mundo aqui, né, como se a gente estivesse na mesa, a gente começa a entender o projeto e começa meio que pensar quanto que eu cobraria por esse projeto, independente de estar com mais gente. Se fosse fazer sozinho, quanto que eu cobraria para fazer esse projeto? Isso. E aí a gente chega num consenso ali entre os 4, por exemplo, e aí em cima disso a gente depois começa a ver o quanto cada um contribui no projeto para dividir o custo. Essa é a minha maior dúvida no seu caso. Porque eu entendi que isso é o que forma a sociedade colaborativa, denominando assim o seu tipo de escritório. Aí vocês chegam, por exemplo, num projeto, sei lá, que vai ter custo de 15 mil que vocês vão passar para o cliente. Vocês chegaram isso em conjunto, e isso que eu entendo que é a sociedade. Sim. Você não fez orçamentos e agregou ao seu. Sim. Como é que é a divisão disso? Um vai contribuir com 25, outro com 30, outro com 40. Como é que vocês chegam nessa divisão? Na verdade, a gente meio que o que cada um vai fazer dentro do projeto, né? E aí cada um tem suas responsabilidades. Assim como no seu escritório tem 4, cada um tem uma função, no projeto também vai ter, e por isso que... E aí vocês acabam conseguindo ponderar na hora que vocês fazem o orçamento, tipo, aquela função que o Satoshi vai fazer nesse projeto, ela é mais ou menos 35% do projeto. Isso. Então ele vai acabar recebendo essa... Isso, a gente tem essa primeira conversa, né, e aí é feito as divisões lá, cada um está de acordo, e a gente sempre tem uma última reunião depois da entrega do projeto de meio que autorregulação ali, né, para ver se cada um contribuiu com a parte que realmente estava comprometido, e aí para ter uma nova divisão, né, de repente sei lá, surgiu um imprevisto, quebrou a perna e não pôde trabalhar, e aí alguém teve que cobrir, então é justo que essa pessoa receba mais do que a outra que ficou isenta, sabe? Então tem essa nova reunião ali no final, antes da decisão ali final de quanto vai destinado para cada um. Entendi. Fazendo uma pergunta capciosa, assim, nunca rolou um constrangimento de às vezes o cara fala, pô, mas acho que a sua contribuição foi mais aquém e tal. E aí o cara, não foi aquém, eu trabalhei, eu recebo uns 25%, por exemplo. É que eu acho que quem aceita, quem é chamado para trabalhar dessa forma, ele já tem essa noção de um pouco, acho que mais de transparência e de autocrítica. Eu não sei, eu enxergo dessa forma, não sei, pode ser. Mas é assim, mano, a gente confia no cachorro, mas não confia no ser humano, né? Às vezes você combinou tudo com o cara ali, depois deu tudo certo, tudo bom, aí chega no final, mudei de ideia. Então, eu tô fazendo realmente uma pergunta capciosa, porque pode rolar eventualmente um constrangimento, tá? Porque assim, só uma pequena observação, eu entendo que esse sistema ele é baseado no bom senso do cara. Se o cara não tiver bom senso, eu já acho que já não dá pra trabalhar. A confiança, um monte de outras também, coisas. Confiança, admitindo que todo mundo aqui tem um escritório com parceiros, você tem que ter confiança no parceiro ao mínimo. Então, mas a questão do bom senso, talvez um pouquinho mais no seu caso. E só pra colocar, Samuel, capciosa já foram 2 vezes também, você não fala mais hoje. Os caras estão pegando meus vouchers de falar. Não, mas eu acho que trabalhar dessa forma é muito... Eu entendo que é muito parecido com os 4 sócios, por exemplo, né, que cada um tem uma opinião ali, e vai ter momentos que um vai ter que ceder, o outro não ali, mas a partir do momento que você entende que esse é o modelo de trabalho, né, ele está entrando no jogo, e se ele não aceita, para ele não vai fazer mais sentido trabalhar nesse formato, né, então ele vai se excluir automaticamente, né, ele fala, não quero trabalhar mais dessa forma porque para mim não faz sentido, né, e aí começa a ter uma pré-seleção de com quem eu posso contar, né, então vem uma pessoa nova e fala, putz, ele tem um perfil assim de trabalhar dessa forma, então a gente testa, e aí não rolou, putz, não é assim, né. Tá, mas de qualquer maneira, já aconteceu esse caso, não precisa falar quem foi a pessoa, não precisa falar que foi o Danilo, mas já aconteceu uma vez? Já aconteceu, o Danilo outro dia. Não, já aconteceu, e a pessoa achou que deveria receber mais do que o grupo achou que merecia, mas para resolver tudo, todos abriram mão do que achava que era justo, pagou e simplesmente e o cara não voltou mais. Então, mas isso foi no começo ou no final? No final. No começo é difícil, né? A gente mensurar o que é justo e o que não é, porque ainda está em processo. Eu achei que a porcentagem era definida no início. É definida no início, mas tem uma nova... Pode variar. Depois tem uma final antes. A reavaliação. Eu achei que não mexia com dinheiro, com porcentagem financeira nesse final. Era mais tipo um feedback, não, uma coisa assim. No final vocês reavaliam o que foi decidido comer. Bom, foi todo mundo realmente 25% cada um foi. É isso. Entendi, aí. Então, entendi. Mas cada um fez sua função como combinado no começo, por isso que dividiu essa porcentagem. Então, se foi tudo feito dessa forma, então tudo ok, a forma de pagamento e etc.
Eu queria fazer outra pergunta para o Satoshi. Esse estilo do escritório tem a ver, do seu escritório como instituição, tem a ver com o espaço físico que você fica? É uma coisa que eu ia perguntar, já acrescentando, só para você... como que você chega nessas pessoas para fazer esse projeto colaborativo? No sentido de, tipo... Eu não sei, existe tipo um aplicativo, eu quero dizer assim, um Tinder que você vai lá e você escolhe, eu tô precisando de alguém que faz a parte 3D, no engenheiro. Eu não consigo falar, velho. Tem um muito bom, Dada, chama LinkedIn. Não, às vezes o que eu quero dizer é você costuma ter sempre os mesmos parceiros colaborativos, ou para cada tipo de projeto você analisa outros perfis para ser uma coisa nova, para ser pessoas novas entrando. Uma sociedade rotativa. Ou é tipo o que o Vini falou, do tipo, você trabalha num espaço que tem bastante arquiteto e aí cada um dos projetos você enxerga já e são sempre aqueles mesmos ali, né? Isso que eu não entendo direito. Como você chega nesses parceiros? Em questão do espaço, né? Eu acho que... Acho não, né? Não tem nada a ver. Até porque hoje eu tô mais trabalhando home office do que externo. E a questão do como eu conecto com essas pessoas é muito ligado ao pensamento do modelo de trabalho. Então, eu cheguei em algumas pessoas, ou algumas pessoas chegaram em mim porque descobriram ou ouviram que eu trabalhava dessa forma. Então, é mais ou menos isso, né? Então, quando a gente entende que precisa trabalhar nesse formato, todo mundo entende a responsabilidade que tem e a entrega final que tem ali adiante, né? Então, se um deixa alguém na mão, você sabe que o seu prejuízo é financeiro também, né? Então você abraça uma causa tudo junto. Isso de uma certa maneira, de novo, volta à questão do bom senso e obviamente da responsabilidade, mas é um risco maior, né? Porque, por exemplo, se você pega um cara que aparentemente é muito... De novo, eu num cenário trágico, mas eu quero pegar essas coisas mais difíceis mesmo para a gente poder até aprofundar a discussão. Você pega um cara que realmente aparentemente é um cara super responsável, muito legal e tal, a coisa começa e no meio do caminho ele se mostra um fracasso nesse aspecto, né? Não é responsável, não entrega as coisas e tal. No fim das contas, ele pode eventualmente até abandonar o barco porque ele não tem uma ligação, não diria jurídica é uma palavra meio sei lá, mas formal, né? Não é uma ligação formal. Ele tem uma ligação, ou tem, talvez tenha. Vocês fazem um contrato, alguma coisa que você pode depois cobrar desse cara se ele não fizer o trabalho dele. Dependendo do projeto, sim, né? A gente faz um contrato de prestação de serviço mesmo, que cria algum vínculo. Ah, entendi. Mas depois de um tempo que a gente está trabalhando com algumas pessoas, fica muito na confiança. Então deixa de ter esse, precisa fazer um contrato, não sei o quê. Não, né? Aí entra muito mais a questão da confiança, né? Até a forma de pagamento ali, decidiu que o cliente vai pagar para um e esse cara vai distribuir, é tudo na confiança, né? Então... normalmente você costuma centralizar isso, sempre os projetos chegam por você e você chama, às vezes você acaba sendo chamado por outras pessoas que trabalham dessa forma para fazer o trabalho pelos outros, com essa outra pessoa liderando ou centralizando, ou elas tendo sido chamadas para fazer o projeto. Tem os dois casos, né? Então a ideia é que sempre vá distribuindo projetos para que... ter vários sócios e alguns projetos você entra e outros não. Aí já linkando com o meu escritório, é outro dos fatores que a gente, depois da amizade, depois de querer construir o escritório, é outro dos fatores positivos que a gente acreditava em ter 4 sócios. A captação de cliente, entendeu? No começo, a gente abriu o escritório logo direto da faculdade, é difícil, não é fácil. Então, do mesmo sentido que a gente tem que dividir por 4 tudo que a gente ganha. Mas eu tenho 4 vezes mais chance de captar cliente. Às vezes eu não sou tão bom disso, mas meu sócio é muito bom. Eu sou bom em outra coisa. Então, isso é legal, entendeu? Você tem a liberdade de conseguir também se dedicar mais no que você realmente gosta, porque você sabe... No que eu vou produzir mais. Exatamente. E aí, e não é que, tipo, por exemplo, se você sozinho, no caso de você tem 4 sócios, vocês são em 4, mas o cálculo não é progressão aritmética, não é tipo, se você sozinho conseguiria pegar 2 projetos, vocês em 4, vocês não pegam 8, vocês pegam mais que isso, porque no final cada um acaba
trabalhando mais e melhor. Eu não entendo muito essa multiplicação do Dadá. Mas acontece, sim. É que o Danilo é arquiteto, né? Quando você tá no que você gosta e no que você produz mais, automaticamente isso rende até para o escritório. Possível. Eu quero dizer, por exemplo, não é tão estático. Eu como arquiteto sozinho, eu consigo pegar no máximo 2 projetos por mês. O que eu quero dizer é que quando você tá em 4, não quer dizer que cada um deles pegaria 2 projetos e aí o escritório inteiro tem 8. Não, como cada um vai trabalhar melhor e vai render mais, tem mais captação, você acaba conseguindo pegar mais do que só esses 8 projetos. Você tem um rendimento melhor do escritório. A gente não vai seguir os 4, cada um tocando 2 projetos inteiros e fazendo tudo do escritório. Sim. Então, cada um vai focar mais na sua área. Exato. Então você consegue pegar mais clientes, sim, eu concordo com isso. Eu fui claro, não fui, Vini? Foi? Tá, obrigado. Não, mas eu entendo a dúvida do Satoshi também. É que realmente eu acho que tem que vivenciar. Sim, sim. E acontece. Eu acho que a grande diferença de trabalhar do jeito que eu trabalho e do Vini, acho que é a questão da liberdade individual de cada um, né? De repente, eu quero ficar de boa esse mês, não quero trabalhar, não quero fazer nada. Ele pode fazer isso a qualquer momento, né? Quando você tem sócios, tem que se planejar ali e projetar. Ah, sim, entendi. Você tem uma facilidade maior do que eu, é isso? É rotativo. E por ser rotativo... A gente conversa muito disso no escritório. Óbvio que até pelo primeiro link ser a amizade, a gente tenta, e eu até assumo que eu sou o que tenho mais dificuldade disso, eu sou o mais quadrado, mais empresarial, mas a gente conversa muito e tenta ter essa liberdade da amizade. E, por exemplo, um dos meus sócios agora, um puta amigão meu, tá em Nova York. Ele teve uma chance com uma amiga lá, com passagem facilitada, super de última hora. A gente vai falar, não, óbvio, a gente se organiza para isso. E a amizade tem que estar ali para isso também, entendeu? Pelo menos no nosso caso que partiu da amizade. Claro. Mas o ideal, a gente pede, a gente conversa, a gente tem... É ter uns 2, 3 meses de antecipação, de conversa. Por acaso, houve uma preocupação naquele momento que vocês estavam ali como amigos em discutir ou perceber que cada um tinha uma afinidade para alguma coisa, ou isso foi deu uma sorte de cada um ser razoavelmente... Na verdade, vocês já devem ter analisado e entendido. A gente analisava isso desde a época da faculdade. Você fazendo um trabalho de faculdade, você via já quem era melhor em cada mini tarefa. E isso a gente, aos poucos, vai analisando, vai crescendo na faculdade, vai vendo que a gente quer abrir um escritório, você vai pegando essas análises, entendeu? Então, assim, por mais que a gente seja amigo desde o início da faculdade, a gente conseguiu ver que cada um tinha uma qualidade que complementava o outro. Então, a gente já teve altas conversas e happy hour que a gente faz e troca ideia e relembra essa questão de um complementar o outro, entendeu? Isso é outro fator que a gente vê como vantagem. Resumindo, é um casamento, né? Mas isso não foi ocasional, então vocês escolheram um ao outro pensando nisso. Na primeira vez que a gente falou em fazer o escritório, no nosso caso... Foi no primeiro dia de aula? Foi no primeiro mês. A gente foi numa viagem para Ubatuba que a gente fez. No primeiro mês de faculdade. A gente juntou muito rápido. E a gente foi estritamente amizade. Aos poucos aconteceu esse processo que eu contei. Uma visão mais racional. Exatamente. Fazendo muito grupo junto, muito trabalho, balada e de tudo. Aí você vai vendo de tudo um pouco, entendeu? Sair pra comer, amigos em comum. Como você analisa esses perfis na balada? Me explica, Vini. Corta isso. É um exemplo genérico. Mas não consegue analisar nem ele mesmo. Não, mas aí você vê uma pessoa que é mais introvertida e uma pessoa que é mais extrovertida, por exemplo. Um é o líder de captação. De captação não, mas de negociação. Sim. Entendeu? Eu perdi o fio que eu tava falando. Que na balada o cara que pega mais é o cara da captação. Perfeita observação. Eu lembrei agora, desculpa, do que eu tava falando. Você perguntou se foi ocasional ou não. Então, o começo foi na amizade. Mas aos poucos a gente foi conhecendo as qualidades e vendo isso, e a gente falou, cara, além da amizade, isso é excelente. A gente tá vendo que um complementa o outro. O que eu faço bem, o outro não faz, aí ele faz melhor outra parte, e são todas partes importantes para um escritório. Então a gente reparou e viu que era bom. A gente não escolheu por causa disso. Entendi. Entendeu? Foi uma coisa... Então, porque no meu caso, como eu falei... No caso do Felipe foi muito ocasional. Ele estava ali, a gente começou a fazer e nós dois gostávamos de uma certa maneira da mesma coisa. Porém, com o andar da carruagem a gente percebeu que cada um tinha aptidão
para coisas diferentes. E aí o escritório, as atividades, né, como é que fala, as responsabilidades meio que se dividiram de uma maneira natural, né? Eu acabei cuidando da parte de projeto, desenvolvimento, criação dentro do escritório e lidar com as pessoas dentro do escritório, e o Felipe com uma outra parte, que é de captar os clientes, que é na parte administrativa, comercial, de tocar a obra, né? E essa coisa meio que natural. Não que um não saiba o que o outro faz, né? Mas isso aí até acontece um pouco mais, o fato de a gente estar separado nas funções, porque como são dois só, tem certas coisas que eu preciso realmente dominar. Não tem muito como ele estar sabendo, fazendo tudo que eu faço, e eu estar tudo um pouquinho, que é um pouco diferente do de vocês lá, talvez. Mais ou menos, também é difícil uma pessoa saber o que os 4 estão fazendo, né? A partir do momento que os 4 tiverem que fazer tudo, você não precisa de sócio. Não, mas é que na parte dele é mais diluída, eu diria. O de vocês é mais diluído, né? Por exemplo, se você... A gente consegue dividir mais as ações. Uma pessoa está com pelo menos, se é que dá para fazer essa conta, 1/4 das funções do escritório. Essa conta é maluca, mas vamos admitir assim, né? Então, no meu caso, eu estou com pelo menos metade das funções do escritório, ou seja, para o Felipe saber de toda essa metade é mais difícil. Mas ao mesmo tempo você só precisa saber de mais metade, e ele precisa saber de mais 3/4. Não necessariamente, porque, por exemplo, eles são em 4, são 2 que estão mais na obra. Se um não está, o outro que está mais na obra está sabendo cobrir a parte do cara. Por exemplo, um gerente de obra foi viajar. Ele cuida de 25, não de normalmente metade. É o outro gerente que vai assumir as coisas, entendeu? Dificilmente vai ser alguém do escritório para isso. Exatamente. Mas se precisar, sai também. No meu caso, se o Felipe for viajar, por exemplo, não tem outra pessoa que sabe a função financeira, né? Eu preciso saber. Então, mas assim, são coisas que a gente vai moldando e vai funcionando, né? Sim. Mas o cerne da questão que eu até estava discorrendo os perfis se complementam também. Isso. Aqui no seu caso até houve essa adaptação, né? O Felipe foi para essa parte de captação e tal, e está desenvolvendo até os estudos dele baseado nisso, o mestrado e tal, né? E eu fui por outro caminho, que é o de projeto, desenvolver, criação e tal. Mas aí a gente acaba gostando disso. Você vê, hoje ele se dá muito bem com isso, gosta e vai a fundo. Nem tem AutoCAD instalado no computador dele. Não, ele ainda é mais tem. Excel mesmo. Mas ele tá quase nessa, tá quase abandonando o AutoCAD, porque, a ideia é outra, é mais de visão empresarial, captar o cliente, como lidar com o cliente, como fazer a empresa... Enfim, é uma outra visão empresarial mesmo da coisa, né? Enfim, mas era essa observação que eu queria fazer. Eu só queria acrescentar mais sobre a questão que a gente já falou sobre como cada um foi pensando em abrir o seu escritório e tal. Vocês tinham meio que planejados ou já em mente, o Vini falou desde o começo da faculdade, e o Samuel quando ele estava no final, mas ele já estava enxergando dessa forma, e o meu caso foi um pouco mais ocasional, assim, não foi tão planejado. Eu acho que eu acabo sentindo isso reflete hoje nos meus trabalhos, um pouco com menos planejamento, começa com crise e tal, começa a ficar mais difícil de lidar e tal, mas eu não tive um super planejamento e uma super, tipo, putz, eu quero abrir meu escritório, nem que seja sozinho, sabe? E eu acabei abrindo o meu escritório porque eu estava trabalhando num outro escritório e apareceu uma oportunidade de fazer um projeto, inclusive o projeto que eu fiz com o Samuel, e logo na semana seguinte apareceu uma oportunidade para eu fazer um outro projeto menor, mas aí fazendo sozinho, e eu já não estava feliz no escritório que eu trabalhava, então eu falei, não, é a oportunidade para eu sair. E meio que eu ia sair para fazer esses projetos, e depois que eu terminasse esses projetos eu iria talvez procurar outro escritório, e acabou começou a vir um atrás do outro e tal, eu acabei tocando, e aí depois de um certo tempo comecei a perceber, eu tenho o meu escritório, mas não foi com todo o planejamento que vocês tiveram. Isso é uma coisa, qualquer empresa que não abre com um certo planejamento, óbvio que tem as consequências, mas... Eu não diria que o deles foi com planejamento, eu diria que foi com vontade mais do que planejamento. Eu acho que o planejamento é mais... Eu acho que a palavra que o Samuel usou é fantástica, é vontade. E correr atrás do que a gente conhece, porque muita coisa para abrir um escritório a gente não conhecia no começo. A faculdade, pelo menos no nosso caso, não deu uma base tão grande. Nenhuma. Então a gente foi conversar com outras pessoas, até de outras áreas, fora da arquitetura, para entender o que era importante a gente pensar, analisar, para abrir o escritório. Mas isso não foi um mega planejamento desde o início, desde a da época de faculdade.
Isso foi feito aos poucos, inclusive com o escritório já rodando, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que essa vontade fez com que você, desde o começo, já pensasse em ter o seu próprio escritório. Então, mesmo que não fosse um planejamento financeiro, planejamento empresarial, era um pensamento que te fazia... Você já levava todas as suas ações para que mais para frente você tivesse seu escritório. E o meu caso não foi. Eu não tinha tanto essa gana de ter o meu próprio escritório, como a gente falou, tipo, vontade de abrir o escritório, e acabou indo e foi funcionando, né? Então acabou indo e fundo. Então, vindo isso tudo que você está falando, Dada, eu acho que tem dois fatores que eu acho que são muito importantes. Um é o perfil da pessoa. Você tem que saber se analisar se você tem condição e tem perfil para ter uma empresa. E o segundo, que a gente levou muito em consideração no escritório, no MNBR, foi o seguinte: agora a gente tem, saindo da faculdade, a gente tinha 24, mais ou menos, 25, o Ariel que é mais velho, por exemplo. A gente tem uma condição: todo mundo morando na casa dos pais, uma certa flexibilidade financeira, que, por exemplo, se a gente quisesse fazer isso, né? Menos risco, quisesse fazer isso com 35, 40 anos, ou seja, com um tempão no mercado, e depois fazer isso, a gente falou, putz, aí eu já posso estar com família, com filho, vai ser correr um risco maior, com mais bagagem, mas vai ser correr um risco financeiro por um período que você ia ter que estar você não ia ter um apoio tão forte, entendeu? Sim. De família, por exemplo. Então a gente viu esses dois, no nosso caso, esses dois... Os dois fatores que eram importantes para poder escolher. Essa vontade, ligado a essa vontade de começar o escritório. Eu digo por mim aqui e pelo Felipe também que a gente sempre teve vontade de ter um escritório. Eu, em particular, sempre pensei nisso aí. Ou sozinho, ou com alguém. Eu sempre quis ter o escritório. Mas no andar da carruagem, eu percebi que eu não tenho um perfil, pelo menos completo, né, de um cara, de um empresário. E aí é que eu faço essa minha aqui observação. Eu acho que o perfil do profissional autônomo, do empresário, ele pode ser moldado, ele pode ser, em certo ponto, lapidado e acrescentado ali com questões que vai fazer com que ele seja um bom gestor, um bom gerente daquela coisa. Mas eu acho que é importante essa autocrítica inicial. E você vai sentir o peso disso depois no meio do caminho, mas inicialmente acho que é bom você pensar sobre isso, né? Você não vai ter ninguém te cobrando, você não vai ter ninguém te buzinando. Em contrapartida, você tem que fazer isso daí. Se você não fizer, a coisa não vai andar. Às vezes não adianta nem falar isso pra pessoa. Ela só vai sentir isso na pele mesmo. Uma coisa pegando, ela fala, putz, meu, se eu não me disponho a fazer isso daqui, não tem como, né? Então, mas isso pode ser lapidado, eu acho. Isso pode ser construído dentro da pessoa, com um pouco de força de vontade, amadurecimento, esforço rola, Mas então isso eu acho que essa questão pode evoluir. Mas assim, de novo, a autocrítica ela cabe sempre, né? Em determinado momento da vida, se o cara entendeu que não tem um perfil mesmo para tocar um negócio sozinho, tá vendo que a coisa não tá andando, e se vai falar a verdade para si mesmo. Putz, isso aqui não dá para mim, né? E procurar outra alternativa, ou ir para uma grande empresa, ou enfim, né? Procurar um caminho que ele possa eu não ia nem falar satisfeito, mas que ele possa realmente produzir. É isso. Eu acho que o mais importante é produzir. O cara que produz, ele tem satisfação. O cara que tem insatisfação é o cara que não consegue produzir. E vice-versa, por qualquer motivo. O cara que tem satisfação, ele produz. Acho que uma coisa está ligada à outra. É aquela da galinha e do ovo, né? Mas enfim, eu acho que essa autocrítica vale sempre. E como se faz a avaliação, sei lá, semestral ou anual de uma empresa, que você tem que sempre avaliar e entender todas as suas ações? Pessoalmente você também tem que fazer essa avaliação, entender se você está indo para os objetivos que você quer da sua vida e etc. Mas eu sou a favor da tentativa. Eu sou a favor da tentativa. Assim, se quer fazer, você gosta disso, vai lá e faz. Com o mínimo de planejamento, de intenção, né? Não seja maluco também. Assim, eu sou a favor dessa tentativa. O máximo que vai acontecer é você errar e entender que aquilo não é o caminho. É o máximo que vai acontecer. Né? A gente está falando aqui de abrir um escritório, a gente não está falando de controlar o mundo. Então, mas seria muito bom se pelo menos pudesse fazer o projeto do mundo. Eu sou a favor de tentar. Se depois o cara, mesmo com 30 anos, entender que, putz, eu tentei. Não é impossível. O que eu quis colocar é que a gente viu como uma facilidade. Sim. Mesmo que depois, com 30 anos, ele entenda que, putz, não era um negócio de escritório, eu tentei, mas não era minha. Você é um fracassado. Claro que não. O cara decidiu, não quis mais. Disso,
problema é dele, tem essa autonomia, né? E seguir de outra maneira, e ponto. Né? O importante é produzir sob o aspecto da arquitetura, do profissional. Fazer o que você gosta, conseguir fazer isso. Você consegue perceber que o que você faz como empresário não é o que você gosta, mas você ainda curte a área de arquitetura, você consegue fazer isso de várias formas, em várias vertentes, em várias empresas, e tem muitas formas de você seguir com isso. Esse negócio do fazer o que você gosta daria uma outra grande discussão aqui, né? É outra opinião. Porque a palavra gostar, ela é capciosa. Eu já usei quantas vezes? Corta essa parte. Não, a palavra gostar, ela é realmente complicada. Então eu diria o seguinte: produzir. Eu acho que para mim, né, a palavra que melhor se encaixa nesse aspecto de ter um escritório, não ter um escritório, ter sócios ou não, é produção. Está produzindo bem, você está contente com a sua produção, satisfeito. É isso aí. E aí a coisa anda. Acho que a gente não respondeu, né, o que se sozinho, ou a dois, ou em grupo é melhor, né? Eu acho que não existe essa resposta para cada um. A gente mostrou como cada um trabalha e as vantagens e desvantagens que cada um enxerga da forma como você leva. Aí cada um analisa. O que eu posso dizer é o seguinte: o meu escritório com 2 está funcionando. Você pode dizer isso sobre você, Vini? Totalmente, seguramente. Você pode dizer isso sobre você? Mais ou menos. Era pra você falar assim. Satoshi, você pode dizer isso sobre o seu sistema colaborativo? Funciona. Então é isso aí, tá funcionando. Tudo funciona, né? Tudo funciona. Agora, funcionando bem, funcionando mal, é uma questão de adaptação, de melhorias, de amadurecimento, mas está funcionando. É que as pessoas são eterno beta, né? Então, as pessoas vão mudando e vão evoluindo. É isso aí, é por isso que eu gosto dos cachorros. Vamos pôr entre aspas essa frase aí. É por isso. O Satoshi é chique, né, gente? Ele fala uns negócios que... Beta. Vai, manda aí o alfa. Conclua. Bom, acho que é isso aí, né, pessoal? Então, alguma consideração a mais aí? Alguém? Senhor Vinícius Marques, mais conhecido carinhosamente como Vini. Obrigado. Nosso parceiro. A gente tem um apelido carinhoso dele aqui, mas eu não vou falar isso no ar, porque não convém, né? Obrigado, Samuel. Ô, Vini, foi um grande prazer ter você aqui com a gente. É o nosso primeiro participante, né? Obrigado. Convidado. Nosso primeiro convidado. Participante sempre teve 3, né? Então, exatamente, falei a palavra errada, mas nosso primeiro convidado, a gente fica muito feliz, muito agradecido pela sua disponibilidade em vir aqui falar com a gente esses minutos aí. E, bom, a gente espera que o seu escritório tenha sucesso, continue, né? Indo aí de vento em popa. E assim, quando você tiver uma nova oportunidade, estar com a gente aqui. Patrocine a gente. Se quiser pagar o programa, a gente está aí para isso. O escritório do Vini. Ficou meio feio esse pagar o programa, né? Ficou meio capcioso. Não precisa ser bonito, não precisa pagar. Aí o nome do escritório do Vini é MNBR. Isso mesmo. É um escritório de arquitetura aqui de São Paulo. MNBR Arquitetos. Obrigado. MNBR Arquitetos, é isso aí. Qual que é o site, Vini? mnbrarquitetos.com. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado das nossas discussões. Queria agradecer o Vini por ter vindo como convidado aqui, muito pela disponibilidade, pelas palavras, pela experiência. Queria agradecer o Coworking Arc por ceder o espaço pra gente, sempre aqui, para as reuniões e para as gravações. E espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentem aqui no Facebook e nosso Instagram, Satoshi. Podcast _ Arc 2P. Boa. Bom, Vini, mais uma vez obrigado. Você quer... Obrigado, gente. Eu queria agradecer, ter chamado, amigo de longa data. Foi uma conversa muito gostosa e eu fiquei muito feliz. Manda o nosso abraço aí pra rapaziada do MNBR. Pode deixar que eu vou mandar. Nossos parceiros. E, bom, é isso aí. Tá? Tchau, gente. Valeu, galera. Obrigado pela audiência aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau.